Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter um papo sobre algo que eu falei nas minhas redes sociais novamente, então se você não me segue, me siga. Mas é principalmente sobre processar as coisas e entender que, cara, se você quer processar e fechar um ciclo na sua vida, você precisa falar sobre ele. Hoje, o Coisas da Vida, que é o quadro que simplesmente apareceu aqui no perfil. Confesso que, tipo assim, eu não parei pra planejar, pra criar ele. E eu quero falar sobre processar as coisas e sobre fechar ciclos. Porque, principalmente ano passado, pra quem não sabe, eu participei ano passado de uma escola missionária, do Dunamis, do DSM. E a gente processava muito as coisas ali pra fechar realmente os ciclos. Então ali foi que eu aprendi que eu deveria fechar ciclos. Vi também que eu tinha muitos ciclos que não eram fechados na minha vida. Que, tipo assim, eu até achava que eles estavam fechados, mas na real eles não estavam. E aí, ano passado, foi o ano que eu aprendi a processar as coisas. E confesso que pra mim é um pouco difícil fechar ciclos. Pra mim é um pouco difícil entender que as coisas acabaram. Não sei se você se identifica comigo, mas pra mim é difícil entender que as coisas acabaram e realmente fechar o ciclo, sabe? Pra mim, eu vivo a minha vida só vivendo. E, tipo assim, eu não paro pra realmente raciocinar que ciclos foram fechados, que pessoas saíram, que pessoas entraram. Porque pra mim é muito difícil. Eu acho que, na minha opinião, na minha mente, eu tinha que fechar ciclos. Era, na real, você só parar de pensar naquilo e seguir a sua vida. Sendo que, cara, o que mais Deus me mostrou no passado é que se você quer fechar um ciclo, você precisa aprender a falar sobre ele. Você precisa aprender a realmente a pensar, a mastigar aquele assunto, até você entender que aquele ciclo foi fechado. Se eu quero, de fato, entender que um ciclo fechou, se eu quero que o meu cérebro entenda que um ciclo fechou, ele precisa saber que tudo quanto for me referir àquilo vai ser no passado. Então, se eu ficar processando sobre aquilo e falando sobre aquilo que aconteceu, meu cérebro vai entender que aconteceu e não vai acontecer mais. Só que pra mim era muito doloroso fechar ciclos, era muito doloroso cair na real de que coisas acabaram. Por isso que eu preferia não falar sobre elas, porque pra mim ia ser muito dolorido entender que aquilo acabou, entendeu? Então assim, eu preferia não falar sobre aquele assunto pra eu entender que pra eu não sofrer e pra eu só viver minha vida. Só que não faz sentido, porque aí meu cérebro vai achar que aquilo não acabou, e aí todas as vezes que aparecer alguma coisa que me lembra sobre aquilo que eu vivi, eu vou sofrer. Porque meu cérebro vai achar que aquilo não acabou e que você tá sentindo falta e tal. Não que você não sinta saudade das coisas quando os ciclos se fecham, mas você sente saudade num entendimento de que, tipo, cara, foi muito bom, mas já acabou e tá tudo bem. Agora, quando você não processa alguma coisa, você sente falta daquilo, mas você sofre, porque você não processou os sentimentos que você tinha antes lá, entendeu? Então, se eu não processei o que eu sentia em determinado ciclo da minha vida, quando eu sentir falta desse ciclo, eu vou querer sentir aquilo que eu sentia, ou eu vou sofrer porque eu senti aquilo. Então, talvez eu vou sentir falta de sentir a felicidade que eu tinha, ou eu vou sofrer porque eu sentia tristeza. Entendeu? Agora, quando você entende que aquele ciclo acabou, cara, glória a Deus, eu fui muito feliz. Ou, nossa, eu fui muito triste, mas isso não faz mais parte da minha vida. Então, assim, vamos lá. Pra você ter certeza e pra você entender, pro seu cérebro entender que um ciclo na sua vida foi fechado, você precisa falar sobre ele. Ano passado, principalmente, todas as vezes que a gente fechava ciclos na escola, a gente falava sobre eles. Então, a primeira fase da escola, a gente processou a primeira fase. Então, a gente se reuniu em grupos, por exemplo, e tinha perguntas específicas pra gente relembrar daquilo que a gente viveu e fechar aquele ciclo. Orar, fechou. Segunda fase, a mesma coisa, da viagem missionária. A gente também foi, a gente voltou, e quando a gente voltou, a gente processou como time de viagem missionária aquilo que a gente viveu, pra entender que aquele ciclo fechou, bora pro próximo. E assim foi em todos os 4 ciclos da escola. Ano passado eu entendia que um ciclo que eu não sabia que que eu não tinha fechado na minha vida, mas na minha cabeça eu tinha fechado, era o fato de eu ter saído da escola. Tipo assim, cara, eu não vou mais pra escola, eu não tenho mais uma rotina de aula, eu não tenho mais aquelas pessoas ao meu redor. E por mais que seja óbvio e pareça ser óbvio, tipo assim, você não tá mais indo pra escola, obviamente, você não acorda e se arruma pra ir pra escola, isso é óbvio. Mas você realmente processou que você não vai mais pra escola? Que, tipo assim, a sua vida de adolescência acabou? Que agora você é um jovem adulto? Você realmente processou isso? Você realmente parou pra pensar nessa informação? Porque às vezes não. E eu me dei conta que era isso que eu tinha feito. Eu não tinha realmente parado pra processar de que agora a minha adolescência tinha acabado. Agora eu sou uma jovem adulta. E não que, nossa, eu preciso, meu Deus, pirar com essa informação. Não.
mas eu preciso entender e me comportar como uma jovem adulta. E eu não posso mais querer sentir coisas ou me comportar como uma adolescente. Então eu preciso fechar aquele ciclo. E eu não tinha fechado. Porque eu acredito que quando a gente vive a vida sem fechar ciclos e a gente só tá vivendo e vai vendo no que vai dar, você não consegue aproveitar de fato os ciclos que você tá. Porque você acha que aquilo vai durar pra sempre. E na real não vai durar pra sempre. Então, quando você entende os ciclos que você tá, a temporada que você tá, entendendo que aquilo pode acabar em algum momento, você aproveita mais. Mas não com a ansiedade de querer aproveitar o tempo todo, mas de desfrutar do prazer que é viver aquilo. Então, cara, por mais que seja dolorido pensar sobre esse assunto aí, que já acabou, por exemplo, você saiu da escola, ou uma pessoa saiu da sua vida, seja amizade, seja relacionamento, seja um grupo de pessoas, sei lá, mudou de cidade, qualquer coisa que pode ter sido fechada na sua vida, que eu não tinha processado também. O fato de eu ter mudado de cidade, eu não processei. O fato de eu ter voltado pra cidade onde eu tô agora, eu não tinha processado. O fato de eu ter saído da minha casa, saído da minha casa, mudado de casa, não tinha processado. O fato de eu ter saído da escola, não tinha processado. O fato de eu ter ido pro DSM, não tinha processado. Entendeu? O fato de pessoas saírem da minha vida, não tinha processado. Então, tipo assim, cara, você fica assim, ó, agoniado, sabe? Te dá uma agonia, tipo assim, meu Deus. A gente precisa colocar nossa mente no lugar certo de entender que coisas acabaram. O seu cérebro só vai entender que coisas acabaram quando você falar sobre elas, muitas vezes, no passado, até ele entender que aquilo acabou e você seguir a sua vida. Então, assim, se uma pessoa saiu da sua vida, cara, não tenta esquecer ela. Para pra pensar nos momentos bons que vocês tiveram. Para pra pensar naquilo que a pessoa te fez aprender, naquilo que você ensinou ela. Para pra pensar também nos desafios que vocês tiveram. Às vezes escreve, se você for... Gente, eu processo muito bem escrevendo. Eu prefiro mil vezes escrever que eu organizo meus pensamentos. Eu tiro daqui e coloco fora, entendeu? E aí eles saem de uma vez. Então, pega um caderninho e escreve os momentos bons que você teve com aquela pessoa, o que aquela pessoa te causou, como foi. Por mais que doa, cara, é melhor você chorar um dia do que ficar chorando a vida inteira por aquilo. Então, assim, escreve como que foi os seus momentos bons na escola, tipo, os momentos com os seus amigos. A minha forma de processar é escrevendo. Mas o que você precisa fazer, independente se você vai escrever, se você vai falar, se você vai gravar um vídeo, não sei. Fala e pensa sobre aquilo. Pra você mastigar aquilo ali, até seu cérebro entender que é passado, que já acabou, que você leva coisas boas dali, mas que aquilo não faz mais parte da sua vida. E vai pra outra coisa. Senão eu não tô falando que, nossa, eu mudei de cidade, eu mudei de casa, eu preciso sentar e processar. Não, mas é porque quando você pega o ritmo de processar as coisas, aí você processa de uma forma mais rápida e diferente do que sentar e escrever. Só que principalmente agora no início, pega aquilo que mais te fere, que ainda você acha que você não fechou aquele ciclo na sua vida e pode estar te impedindo de viver algo novo, escreve e processa e para pra pensar. Sabe, por mais que pode doer muito, gente. Principalmente quando, sei lá, uma amiga muito próxima vai embora, ou um grupo de amigos, ou um relacionamento. Por mais que seja muito difícil você pensar no seu antigo relacionamento e ver o quanto era bom ou o quanto você pode sentir falta, cara, por mais que possa parecer dolorido, é bom você fazer isso. Porque isso vai te ajudar a viver uma vida muito mais leve, muito mais leve. E eu espero que você tenha gostado. E eu espero que tenha feito sentido pra você. Para pra processar as coisas da sua vida e encerre ciclos. Não deixe as coisas passarem batidas na sua cabeça. Para e observa e pensa sobre elas. Realmente mastiga o assunto. Beleza? Que Deus te abençoe muito. Coloque aqui nos comentários novas ideias de vídeos que vocês querem, novos temas. E é isso. Até a próxima. Um beijo. Que Deus te abençoe.